Vocês podem ir se preparando, porque eu estou preparando aqui um bombardeio de vídeos e de informações para vocês. Eu acho que essa semana eu vou soltar vídeo todo dia às 8 horas da noite. Eu estou fazendo aqui uma programação, estou tentando me organizar também para não jogar um monte de vídeo ao mesmo tempo. Então estou tentando fazer uma organização aqui no canal, uma organização nesse projeto, porque eu costumo ser bastante desorganizado e não profissional nas coisas aqui do canal. Eu começo um monte de coisa, não paro, então eu vou tentar me organizar um pouco mais. Se você está interessado então aqui nesse projeto do medidor de amplificadores, que se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, porque vai vir bastante informação, bastante vídeo aí durante essa semana, ok? Neste vídeo aqui eu quero falar um pouco sobre a metodologia e dos parâmetros para teste. De novo, vou reforçar, nada disso está definido ainda, nada está batido o martelo. Eu só estou tentando aqui organizar os pensamentos, levantar as discussões a respeito do que é interessante fazer, o que não é interessante fazer. Então, de novo, reforço aqui que eu estou totalmente aberto a sugestões, críticas, fiquem à vontade. Agora é a hora, depois que eu começar com o procedimento de teste, eu não vou querer mais alterar, porque muitas placas, alguns fabricantes já entraram em contato comigo falando que vão me mandar as placas, mas que querem a placa de volta. Então eu não vou ter como testar ou mudar o parâmetro depois que eu mandar a placa de volta. Então eu já quero ter tudo isso definido antes de começar os testes, ok? Eu sei que não vou conseguir agradar todo mundo, isso é impossível, mas eu quero ter manter uma certa coerência. Então eu anotei aqui alguns parâmetros que eu vou conseguir medir através da aparelhagem que eu tenho. Alguns eu ainda não sei muito bem como fazer. Eu fiz tudo isso aqui muito baseado no manual do QA401, que é o analisador de áudio que eu comprei. Então vamos lá, vou explicar aqui para vocês bem rapidamente. Talvez depois eu possa fazer um vídeo mais detalhado sobre cada um desses parâmetros, mas agora é mais uma visão geral aí de tudo que eu estou pensando em fazer. Então, o primeiro parâmetro para medição, chamado noise floor, ou ruído de fundo, é aquele ruído que existe no amplificador quando não tem nada ligado nele. Então, a gente curta-circuita ali a entrada, ou seja, a gente aterra a entrada dele, né? Então não tem nada, absolutamente nada entrando. E a gente analisa qual que é o ruído que existe ali na saída do amplificador nessa situação. Vocês já viram aqui, eu já fiz vários vídeos onde eu brigo aqui com os amplificadores classe D, alguns chinesinhos aí que eu compro pela internet, que fica um ruído de fundo eterno. Eu não consigo, eu fico mudando filtragem e sempre tem aquele ruído de fundo. Então, isso aqui deixa muito claro, esse teste deixa muito claro aqueles amplificadores que tem baixa qualidade mesmo. Então, também é muito bom para eu saber qual que é o nível da precisão ali do meu instrumento de medição. Então, também outra coisa é se eu estou recebendo alguma interferência eletromagnética ou interferência vindo da rede, caso eu esteja ligado através de uma fonte. Então, aqui é o nível 0, da onde a gente começa as nossas medições. Então, aqui nesse exemplo que eu peguei do catálogo ali do manual do QA401, ele dá para ver aqui que na faixa aqui de 20 a 20 kHz, toda a faixa audível, o ruído de fundo para os dois canais está em menos 115.3 dB. Tá vendo aqui, ó, as duas dBV, né? Então dá para ver que aqui é o nível 0 desse amplificador, o nível de ruído. Agora testando já, injetando áudio, temos a curva de resposta. Então a curva de resposta, existem duas formas de se medir. Uma, eu inserindo um ruído rosa, que seria um ruído com todas as faixas de frequência ao mesmo tempo, e aí o sistema traça uma curva com todas as faixas, os níveis de todas as faixas teoricamente dentro do mesmo nível, ou eu fazendo o swap, que é eu gerando, o sistema gerando as frequências ali de 20 Hz a 20 kHz e fazendo a medição do nível de sinal. Na verdade a gente pode ir até acima, nesse caso aqui o sistema está indo até 100 kHz, né, 10 elevado à quinta. Então, esse teste vai fazer o nível do sinal ao longo do espectro audível, né? Então, o que a gente conclui aqui nesse primeiro gráfico, então, é que eu vou ter menos 3 dB apenas ali próximo do
70 kHz, né? Então aqui é 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 kHz é onde eu tenho menos dB. Então a gente sabe que aqui até a faixa audível, 20 kHz aqui, ele tem uma resposta praticamente plana. E aqui nesse segundo gráfico eu dou um zoom na parte do grave, ou seja, de 2 a 100 Hz. Por que é feito isso? Porque você precisa modificar a amostragem do FTT, do FFT. Então por isso que é feito separado essa análise para essas baixas frequências aqui de 2 a 100 Hz. E o que a gente consegue avaliar aqui é que começa a ter uma queda aqui, uma atenuação, né, para baixo aqui dos 10 Hz. Né? Então 10 elevado a 1 é 10 Hz. Então a faixa audível estaria aqui, os 20 kHz, ele segue plano. Isso aqui é muito legal, você fazer teste também com amplificadores que têm sistema de tonalidade. Você aumenta o grave, diminui o grave, aumenta agudo, diminui agudo, e você vê a forma como essa curva aqui se modifica em função desses ajustes de tonalidade. Então dá para saber aqui se um amplificador puxa mais para o grave, puxa mais para o agudo. Tudo isso dá para ver aqui através desse teste aqui de curva de resposta. O famoso teste de distorção harmônica, THD. Então o QA401 ele é um gerador de sinal, ele gera aqui, então, por exemplo, uma faixa aqui de 1 kHz, 1000 Hz, e você consegue mensurar aqui as harmônicas, inclusive nomeá-las como M1, M2, aqui M0 é a fundamental, e ver aqui quais são as atenuações, o nível de cada uma, e aí, paralelo a isso, aqui ele te entrega também o resultado, né? Então, THD menos 114 dBV, que é igual a 0,0002% de distorção. E aqui tem a distorção com ruído, que é o que eu vou falar depois. Então aqui é somente a distorção harmônica, depois a distorção harmônica mais ruído, mas eu falo isso aqui mais para frente. Aqui já é o próximo assunto. Agora aqui, esse gráfico aqui que eu acho muito interessante, que é o gráfico do THD em função da frequência, ou seja, eu vou rodando aquele swap lá, o sinal vai sendo gerado de 20 Hz até 20 kHz, e a medição harmônica vai sendo feita para cada uma das frequências. Como se não bastasse, ela é feita também para cada nível de potência de saída. Então cada curva dessa aqui é num volume. Com isso, isso aqui é muito interessante, porque eu consigo saber, ok, eu escuto normalmente, sei lá, 20 watts, né? 20 watts, eu escuto normalmente a 20 watts. Eu consigo saber qual que é a minha curva de THD para aquela potência, aquela saída que eu costumo ouvir. Aqui, incluindo na medição da distorção harmônica, o ruído também, então é o THD mais N. Então aqui a gente consegue ver que o THD mais N também é mostrado aqui, nesse caso aqui deu menos 101,5 dBV, está bem pequeno, né, essa imagem. E aqui dá em porcentagem também. E também é gerado o gráfico do THD mais N em função da frequência e para cada nível de saída. Aqui outro gráfico. Então, cada teste que eu vou fazer vai gerar diversos gráficos como esse, que nada mais são do que uma fotografia da realidade daquele amplificador. Então aqui o teste, aqui eu acho que está errado isso aqui, acho que seria output level, né? Eles marcaram input level, será que é isso? Agora eu fiquei na dúvida. Bom, mas aqui a gente consegue saber então que a faixa que esse amplificador tem a menor distorção é essa faixa aqui. Aqui fica um pouco mais, é possível, eu vi no manual, é possível alterar as grandezas, então em vez de apresentar aqui em dBV, eu consigo colocar qual que é a minha resistência e fazer a saída aqui do eixo X em watts, fica muito mais amigável, né? Então esse aqui é um teste que foi feito a 100 Hz, então rodou-se a 100 Hz com diversas potências e fez essa análise. Então sabemos aqui que esse amplificador ele pode começar a ceifar.
Por exemplo, vamos dar um exemplo. Falou-se que esse amplificador tem 665 watts, mas nós vemos aqui que 665 watts ela já está com 10% de distorção. Então já fica a partir aqui, na verdade, dos... quanto seria aqui? 200, sei lá, 300 watts. Aqui acima dos 300 watts ele já fica praticamente com uma qualidade muito ruim, né? Então, bastante interessante esse gráfico aqui também. Vai dar para fazer essa análise também. Intermodulação. Esse teste aqui também é muito interessante. Eu gero duas frequências. Aqui nesse caso estou gerando uma de 19 kHz e outra de 20 kHz. Essas duas que eu estou gerando está a menos 6 dB mais ou menos, e ela está gerando aqui uma série de outras frequências, inclusive uma de 1 kHz aqui e de aproximadamente menos 120, não, um pouco menos, menos 115 dBV. Então esse aqui é outro teste interessante, intermodulação. Outro teste que eu não sei como fazer ainda no QA401, dei uma lida lá no material, já mandei e-mail para o fabricante para saber como que se tem esse recurso. Esse é um recurso que qualquer osciloscópio digital hoje dá esses parâmetros, né? Que é o tempo de subida e o tempo de descida. O que é isso? Eu entro com um sinal com uma onda quadrada, normalmente alta frequência, tá? Então não adianta nada eu fazer esse teste aqui a 60 Hz, 100 Hz. Esse teste tem que ser feito com uma frequência bastante alta, normalmente a 20 kHz, o padrão seria o limite ali da faixa audível. Então eu vou fazer esse teste aqui somente a 20 kHz, porque esse teste eu vou ter que fazer manual, pelo que eu estou vendo aqui, porque eu não encontrei aqui na documentação do QA401 como fazer esse teste com essa aparelhagem. Então talvez eu tenha que fazer manualmente aqui no osciloscópio. Então, voltando aqui, eu dou umas viajadas, né? Como que funciona? Eu entro com um sinal de entrada, uma onda quadrada. Na minha saída, aqui eu fiz bastante exagerado, né? O sinal não responde exatamente igual à minha onda, ela tem um tempo de subida. Esse tempo de subida nada mais é do que eu pegar a minha variação aqui da tensão e dividir pela variação do tempo, né? O ΔV sobre ΔT. Delta, para quem não sabe, é a variação, né? Isso aqui eu não preciso medir, como eu posso pegar só um trecho aqui dessa rampa, não preciso pegar ela inteira, porque é uma constante, né? Normalmente ela é uma constante. E daí a mesma coisa aqui para o tempo de descida, é possível se calcular, ou seja, quanto menor esse tempo de subida e esse tempo de descida, mais precisa está sendo a reprodução daquela onda quadrada que está entrando no amplificador. Tá? Outra característica interessante aqui é o overshoot, que eu representei aqui com essa linha pontilhada, que na verdade aqui ele dá uma passada do ponto e volta até se nivelar, né? Então esse valor aqui é dado em porcentagem. Obviamente, quanto menor esse overshoot, melhor, porque ele vai estar sem ultrapassar, sem extrapolar o valor que é o coerente proporcional aqui à minha entrada. Ok? Então, esses aqui são alguns documentos, algumas ideias, tá tudo explicado aqui o que eu estou pensando em fazer. Tá tudo aqui já no site. O link para o site eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. E fica ligado que essa semana vai ter bastante informação. Vou fazendo esses vídeos aqui, esses vídeos por não necessitar que eu fique sentado numa bancada e preparando material. Ele é bem fácil de eu fazer, basta eu ter aqui meu computador, acessar a internet e fazer a gravação explicando, e também vou falando sem fazer nenhuma edição para não gastar tempo, ok? Então, essa semana, não se esqueçam, vai ter vídeo aí, uns 3 ou 4 vídeos já engatilhados aí para vocês assistirem. Se inscreve, ativa o sininho, deixa o like, deixa comentário, deixa sugestão. Abraço para todos!